Legal, estamos de volta com o Bom de Papo, segundo bloco, conversando com Ednelson Prado, especialista em marketing político digital. Ednelson, em 2012, as redes sociais, o Facebook especialmente, foi determinante na candidatura de vários políticos. Aqui na cidade de Taubaté, tinham movimentos, tinham grupos muito fortes, né? Beneficiou alguns candidatos. E de lá para cá, por isso a minha pergunta inicial, se hoje sabemos, se os políticos sabem, inclusive, e eu também na condição de eleitor, de cidadão, manusear essa ferramenta. Mas, em 4 anos, você disse que ainda não estão maduros com relação a isso. E na legislação, teve alguma alteração nessa questão digital de 2012? Vamos pular 2014, vamos voltar para a eleição municipal, que é algo presente, é o que nós estamos vivenciando. Teve alguma alteração na legislação? Você teve uma alteração em relação à pré-campanha, né? Na eleição de 2012, você não podia se anunciar como pré-candidato, então você não podia utilizar a rede desse período para já alavancar seu nome, apresentar propostas. Na mini reforma do ano passado, ficou permitido um trabalho maior de pré-campanha, então na internet você podia anunciar que você era pré-candidato, você podia discutir assuntos, apresentar ideias. O que você não podia era pedir voto, né? E desde o dia 16, essas coisas foram liberadas e você tem a permissão de pedir voto. Basicamente, você ganhou mais espaço e mais possibilidades. Não teve nenhuma grande mudança do ponto de vista de restrição. Você só tem que estar atento, né, à questão das prestações de conta, né? Então, se você contratar empresa, se você contratar uma agência para cuidar, você tem que tomar cuidado com a questão de doação de campanha pela internet, se por acaso você for trabalhar com isso, porque a prestação de contas ela é rigorosa e a pessoa que fez a doação pela internet vai ter que ser identificada. Então você tem alguns aspectos que você tem que considerar. Mas basicamente, do ponto de vista legal, o que a gente pode observar é que a justiça está mais rigorosa. Por exemplo? Então a questão dos fakes é uma situação que é extremamente importante estar atento. Apócrifo não se pode fazer nenhum tipo de postagem. É proibido e é um risco, né? Infelizmente, você ainda tem político que acha que consegue ficar escondido no anonimato. E não consegue. A justiça está preparada para descobrir o IP da máquina e chegar até você. Então, a gente teve ao longo dos últimos 2, 3 anos, aqui na região mesmo, decisões da justiça, que a justiça conseguiu identificar quem eram as pessoas que estavam fazendo postagens. E a gente já teve condenações a respeito disso. Então, é o tipo de risco que eu particularmente não corro e não quero correr. Então, se um cliente meu chegar e falar assim, eu quero colocar um fake, você vai me desculpar, cara, você vai colocar o fake. Eu não vou. Eu não vou correr o risco de tomar um processo porque você acha que esse é o caminho, até porque não é. O político, né, o candidato, em sua grande maioria, não entendeu a rede. Ele não sabe navegar, mas o eleitor sabe. Porque o eleitor é aquele cara, Miguel, que ele está habituado com a rede porque ele pesquisa para comprar as coisas na internet. Certo. Ele pesquisa, né? Quantas vezes você já não ouviu falar que a pessoa chegou numa concessionária e entendia mais do carro que o próprio vendedor? Sim. Por quê? Porque ele fez a lição de casa pesquisando na internet. Então, é esse mesmo comprador que é eleitor e que sabe ir para a internet para pesquisar, para saber a seu respeito. Mas esse mesmo eleitor também, aí eu vou entrar de novo na questão da legislação. Muitos se utilizam do Facebook, do Twitter, enfim, das redes sociais, de forma agressiva, caluniosa, difamatória. Eu ouvi uma parábola que eu achei até interessante, que muitos agem como se fosse um cão chihuahua atrás de um portão de grade, acreditando numa impunidade com relação a isso. E isso também hoje já está mudando, né? Já está mudando. A justiça está muito atenta a isso. As denúncias, quando são feitas, a justiça tem ido atrás, tem conseguido chegar até essas pessoas. Por exemplo, eu estava na antessala conversando, aliás, estava na sala do prefeito de Caçapava, o Rinco, e quando eu estava saindo, estava na antessala uma pessoa que teria uma audiência com ele à tarde, que teria ido lá para conversar com ele antes da audiência, para tentar fazer um acordo antes da audiência. Por quê? Porque dentro de um processo que o prefeito, que tinha sido atingido por difamação, em função de uma postagem no Facebook, essa pessoa estava no processo, sendo processada junto com quem fez a postagem, única e exclusivamente porque ela tinha curtido a postagem. Ou seja, ela tinha dado o aval, né, tinha concordado com aquela postagem. Então o prefeito abriu o processo contra o responsável pela postagem e também contra as pessoas que curtiram e compartilharam. Então olha o tamanho do problema. Não é só o fato de você curtir. Essa punição pode ser pecuniária, inclusive, né? Ela pode ser financeira, ela
tem uma série de desdobramentos aí. Tanto para quem agride, como também para aquela coisa da ilegalidade por parte do candidato, né? De não ter a autoria e postar alguma coisa, o fake. Sim. Isso envolve dinheiro. Envolve dinheiro, envolve multa, envolve processo crime, né? Também é possível processo crime. Então não é uma coisa tão simples quanto parece. É só um perfil fake, ninguém... a justiça vai descobrir, né? E você vai ser processado e pode ser punido, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista criminal, né? Imagina você perder a sua primariedade, por exemplo, exclusivamente por conta de uma postagem no Facebook. Agora me diga uma coisa, existem profissionais gabaritados? Eu sei que você é um especialista na área, porque você nos disse agora, que o candidato nem sempre está por dentro, está tão familiarizado da maneira correta de se utilizar as redes sociais. Hoje, na região do Vale do Paraíba, aqui na cidade de Taubaté, as pessoas estão se especializando, criando essas empresas, essas agências para poder assessorar esses candidatos, essas coligações, esses partidos, ou ainda é uma coisa tímida? Não, tem bastante gente correndo atrás, se especializando, se qualificando. O que eu indico, e talvez este, por exemplo, seja um diferencial nosso, é que a gente alia o conhecimento político ao conhecimento das redes sociais. Geralmente você encontra um ou outro, ou o grupo que entende de política ou o grupo que entende de rede social. O melhor é conseguir unir os dois, porque você evita problemas. Mas sim, tem muita gente vindo aí, tem gente competente se qualificando, prestando bons trabalhos. Mas tem gente fazendo besteira também, né? A gente tem uma situação aqui que foi lamentável, lamentável. Um candidato a prefeito aqui da região, a equipe dele, não foi ele provavelmente, né? Não é ele que mexe na página, mas a equipe dele, que eu não sei quem é. Ou seja, a equipe pode ajudar, mas também pode arrebentar uma candidatura. Simplesmente copiou na íntegra, ou quase na íntegra, uma postagem de um candidato a prefeito, o candidato a prefeito à reeleição em Curitiba. Copiou o mesmo texto, só trocou Curitiba por Guaratinguetá e trocou a foto e fez a postagem. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V. E na internet não dá para enganar, as pessoas descobrem. Então foi uma questão, acho que de 3 ou 4 horas após a postagem, já tinham descoberto, já tinham feito comparativo. E a coisa repercutiu a ponto de a imprensa no Paraná, né, os sites e os blogs no Paraná, soltarem. Candidato do interior de São Paulo plageia a postagem de candidato em Curitiba. Então, quer dizer, ainda, além de tudo, ainda ganhou uma mídia espontânea negativa. Então, é o tipo de coisa que é feito sem a atenção, provavelmente, por profissional desqualificado. Né? Como em qualquer profissão, infelizmente, você tem bons e maus profissionais. Quais são as redes sociais mais influentes hoje? O Facebook, ela é o caminho, né? Sem sombra de dúvida, está todo mundo lá. Snapchat é uma ferramenta que, bem utilizada, ela pode ajudar, né? Uma ferramenta de vídeo que nos Estados Unidos tem feito um sucesso enorme e aqui ela está chegando e entre o jovem ela funciona muito bem. Então, se o candidato, e aí depende muito do candidato, né? Se o candidato tiver pique, se tiver ritmo, se ele tiver pegada, ele consegue, porque aí não dá para ser o assessor. Não, nesse caso não, porque ela é uma ferramenta pelo celular, né? Dispositivo móvel. Então, assim, a assessoria até pode postar foto, mas o vídeo tem que ser ele. Entendi. Então, não tem jeito. Então, tem que estar. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente importante, vai ser bem utilizada, assim como eu sei que também vai ser mal utilizada nessa campanha. O que eu falo de preparo... Você parece meio incrédulo com a maneira como vão utilizar as redes sociais nessas eleições. Vão porque eles vão saturar o eleitor. Porque o candidato, ele não entende que a campanha não é para ele, a campanha é para o eleitor. Então, ele não entende o público, ele não estuda o público, ele não sabe o que o público quer. Ele acha que o público quer aquilo que ele quer oferecer. E é diferente, né? Não é um veículo de comunicação de massa, é um veículo segmentado. Então você tem que entender quem é o seu público para entregar para ele aquilo que ele quer receber. Porque se ele não quiser, ele vai para outro lugar. Né? Então, tem candidato, eu tenho cliente que a gente já brigou no começo porque ele queria 6 postagens por dia. No Facebook, menos é mais. Eu não tenho que ter quantidade, eu tenho que ter qualidade. Eu já tive cliente que estava preocupado em chegar com 10, 15, 20 mil pessoas na página. Você vai conversar com essas 10, 20 mil pessoas? Eu tenho um parceiro, né, uma agência que trabalha em conjunto com a gente, eles estão fazendo uma campanha em Minas e ele me ligou. Só que ele está fazendo a campanha lá, mas lá o candidato já tem uma equipe digital. Só que ele não estava gostando e pediu uma opinião minha. Falei assim, só entre nós, deixa eu avaliar. Entrei lá e falei assim, é o seguinte,
candidato a prefeito numa cidade lá. A página dele tem 400 mil pessoas. Da cidade devem ser uns 20, 25 mil pessoas. O restante é de fora, ele foi deputado federal, o resto é de fora. Então tem muita gente do Pará, tem muita gente do Paraná, tem muita gente de um monte de lugar. Aí eu pergunto para você, adianta ele ter 400 mil pessoas para uma campanha municipal? Até porque Não adianta, não é o público dele. Ele vai conversar com essas 400 mil pessoas? Não vai ter condições. Apesar que ele tem uma equipe grande digital lá, tem 18 pessoas trabalhando com ele lá. Mas ele vai conseguir dar conta de conversar com essas 400 mil pessoas? Não vai. Então não é número, é qualidade. Porque você vai converter o voto a partir do relacionamento. Então você vai ter que dar atenção. Então se você tiver 100 pessoas na página, você vai dar atenção para as 100. Se você tiver 1 milhão, você não vai dar atenção para 1 milhão. Sim. E aí, em vez disso ser positivo, pode ser negativo. É bom para o ego. Nossa, tem 1 milhão de pessoas na minha página. Mas efetivamente, para o voto, que é o que interessa, eu não sei se isso vai resultar de forma positiva. Muito bom. Rápido intervalo, voltamos na sequência com o Bom de Papo hoje de Nelson Prado aqui com a gente. Até já.